Oi, pessoal, voltamos então, tá? Nessa aula aqui nós vamos continuar falando dos autômatos finitos não determinísticos que têm transições vazias, tá? Só que agora nós vamos falar da equivalência entre esses EAFNs e os AFDs, tá? Bom, o que é que eu tenho para falar para vocês? Vocês lembram que eu disse que os EAFNs, eles reconhecem a mesma classe de linguagem que os AFDs? Pois é. Eles também reconhecem a classe das linguagens regulares. Então, AFD, AFN e EAFN são todos equivalentes, tá? Mas, como eu já tinha dito, em algumas ocasiões é mais fácil a gente construir AFNs e EAFNs e depois transformar eles para um AFD, tá? Então, isso é feito de uma forma muito parecida com o que vocês aprenderam para os AFNs, com a construção de subconjuntos. A única diferença aqui é que a gente precisa levar em consideração as transições vazias e usar aquela técnica do e-fechamento, tá? Vamos ver, então. Bom, então aqui, ó, nós temos dois autômatos. O E é o EAFN e o D é o nosso autômato determinístico que a gente está querendo construir equivalente a E, tá? Então, vamos ver, então. Então, para o nosso determinístico, quem será o nosso conjunto de estados QD? Então, QD vai ser o conjunto de todos os subconjuntos que a gente construir a partir de Q de E, tá? Com a diferença que aqui a gente vai ter que usar o e-fechamento para todos os estados dos subconjuntos, tá? Quem vai ser aqui o meu estado inicial? Então, o estado inicial do autômato determinístico vai ser o e-fechamento desse estado inicial aqui do EAFN, tá? Tá aqui. O FD, que é o conjunto dos estados finais, vão ser todos aqueles estados que tiverem pelo menos um estado que seja final aqui no autômato não determinístico, tá? A maior diferença está aqui na forma de calcular a função de transição, tá? Porque nesse caso a gente vai precisar incorporar o e-fechamento. Então, olha só, da mesma forma que antes, a gente vai precisar calcular essa função de transição para todos os subconjuntos que a gente calculou aqui para o Q de D e todos os símbolos de entrada, tá? Então, vamos ver um exemplo. Então, suponha que S seja um dos subconjuntos que a gente tem aqui em Q de D, tá? E S tem esses símbolos aqui, P1, P2, P3, P4 até PK. Bom, quando a gente vai calcular a função de transição de S lendo A, a gente precisa calcular a função de transição de cada símbolo desse lendo A, né? Então, vai ser a união de P1 lendo A, P2 lendo A, P3 lendo A, até P4 lendo A, ok? Bom, a resposta dessa função de transição vai me dar um outro subconjunto, que eu tô chamando aqui desses Rzinhos aqui, tá? Então, imagine que a resposta da função de transição de S lendo A seria esse outro subconjunto R1, R2, R3, Rn. Bom, se a gente estivesse tratando de uma FN comum, essa seria a resposta. Mas estamos falando de EAFNs, então a gente tem que considerar as transições vazias que existem nesse autômato, tá? Então a resposta final, então, para essa função de transição, vai ter que levar em consideração o e-fechamento de cada um desses Rzinhos que estão no subconjunto. Então, em outras palavras, a função de transição, então, de S lendo A, vai ser a união do e-fechamento de cada um dos Rzinhos, tá? Vamos ver um exemplo, então, para ficar mais claro. Olha só, vamos transformar, então, esse AFN aqui num AFD, tá? Bom, então, o primeiro passo é encontrar o estado inicial. Então, vocês viram agora, há pouco, que o estado inicial do AFD vai ser aqui, o e-fechamento do estado inicial do AFN. Então, o estado inicial aqui é Q0. Quem é o e-fecho de Q0? O e-fecho de Q0 vai ser, então, o próprio Q0 e todos os outros estados que a gente consegue acessar com transições vazias. No caso, Q1 e Q2. Tá? Então, tá aqui a resposta Q0, Q1 e Q2. Esse aqui, então, é o meu estado inicial. Tá? Então, a gente vai começar calculando as funções de transição desse estado inicial para 0 e para 1. Então, aqui está a resposta da função de transição do estado inicial lendo 0. Então, vai ser quem, então? O e-fechamento de quem? Da união da função de transição de Q0 lendo 0, com Q1 lendo 0
e Q2 lendo zero. Tá aqui. Quando a gente calcular essa parte aqui de dentro, o que é que vai acontecer? Quem é a função de transição no autômato não determinístico de Q0 lendo zero? É o próprio Q0. Então, coloquei aqui Q0, né? Quem é a função de transição de Q1 lendo zero? Não tem transição, então eu coloquei vazio. E quem é a função de transição de Q2 lendo zero? O próprio Q2, né? Então, a união disso aqui vai ser quem? Q0, Q2, tá? Então, eu vou calcular o quê? O E fechamento de Q0, Q2. Quem é o E fechamento de Q0? Q0, Q1, Q2. Tá aqui, ó. Q0, Q1, Q2. E quem é o fechamento de Q2? Só Q2. Tá aqui. Quando eu faço a união desses dois itens aqui, vai ficar Q0, Q1, Q2. Tá? Agora eu vou calcular a função de transição não determinística do estado inicial lendo 1. Vai ser quem? O E fechamento de quem? Da função de transição de Q0 lendo 1, união Q1 lendo 1, união Q2 lendo 1. Então, Q0 lendo 1 não tem transição, é vazio. Q1 lendo 1 é Q1. Q2 lendo 1 também é vazio porque não tem transição, né? Então, a gente vai calcular, então, quem é o E fechamento de Q1. O E fechamento de Q1 é o próprio Q1 e Q2. Então, tá aqui. Então, o que é que aconteceu? A gente encontrou um novo estado para o nosso autômato determinístico. Q1, Q2. Então, a gente vai ter que calcular agora as funções de transições para 0 e para 1 desse estado aqui. Então, vamos lá. Função de transição de Q1, Q2 lendo zero vai ser quem? O E fechamento de Q1 lendo zero, união Q2 lendo zero. Q1 lendo zero não tem transição, é vazio. E Q2 lendo zero é o próprio Q2, né? O E fecho de Q2 é Q2. Então, já encontramos mais um estado para o nosso autômato. Continuando no estado Q1, Q2, vamos agora achar a função de transição para 1, né? Então, vai ser o E fechamento de Q1 lendo 1, união Q2 lendo 1, né? Então, Q1 lendo 1 é o próprio Q1, Q2 lendo 1 não tem transição, é vazio. O fechamento de Q1 vai ser o próprio Q1 e Q2, né? Então, Q1, Q2 é um estado que a gente já tinha calculado as funções de transição. O que está faltando agora? Vamos calcular as funções de transição para Q2, tá? E a gente continua calculando as funções de transição enquanto aparecerem estados novos, tá? Vamos, então, achar a função de transição para Q2 lendo zero. Então, Q2 lendo zero, fechamento de quem? Da função de transição de Q2 lendo zero, que é o próprio Q2, né? O efeito de Q2 é Q2. E a função de transição de Q2 lendo 1 vai ser quem? O E fechamento da função de transição de Q2 lendo 1. Q2 lendo 1 não tem transição, é vazio. E o E fecho de vazio é vazio. Vazio. E aí, onde é que a gente vai colocar esse vazio? Vamos ver. Ó, então, aqui tá o autômato que a gente construiu, tá? Na forma do diagrama de transições. Então, aqui está o estado inicial, o segundo estado que a gente achou e o terceiro, já com suas transições para 0 e para 1. Lembrando para vocês que no AFD a gente precisa ter uma transição para cada símbolo de entrada que existir, tá? Então, se o conjunto dos símbolos de entrada tem dois símbolos, que é o 0 e 1, eu preciso sim ter transições para 0 e para 1, para todos os estados. Então, a gente calculou 0, 1, aqui também, aqui também. Aqui em Q2, olha, Q2 lendo 1, me deu a resposta vazio, tá? Isso quer dizer o quê? Que quando o autômato estiver em Q2 e ler 1, esse autômato tem que morrer, tá? Então, para um AFD, a gente precisa ter essa transição explícita. Então, a gente faz o quê? Coloca um estado de morte, tá? Então, Q2 lendo 1 vai para esse estado de morte, tá? Como esse estado de morte também é um estado, ele também precisa ter transições para 0 e para 1, tá? E quando chegar nesse estado de morte, quer dizer, o autômato morreu, né? Então, se eu estou no estado de morte e ler um 0 ou 1, não importa, ele tem que continuar morto. Então, vou fazer uma transição aí em loop, tanto para 0 quanto para 1. Tá? Então, só para vocês perceberem que esse autômato aí reconhece exatamente a mesma linguagem que esse aqui,
Vamos analisar ele, tá? Aqui, ó. Que linguagem é essa? Zeros, seguido de uns e depois seguido de zeros, né? E essa linguagem aqui, como é que ela é? Olha, enquanto estiver lendo zero, ele vai ficar nesse estado inicial. Quando lê o primeiro um, passa para o segundo estado e continua nele enquanto estiver lendo uns, tá? Quando lê zero novamente, passa para o terceiro estado e continua lendo zeros aqui, certo? Percebam que esses 3 estados são estados finais. Por quê? Porque todos eles têm Q2, ó. E Q2 é estado final aqui no AFM, tá? Então, todos os 3 são estados finais. Porém, aqui em Q2, se ele lê um 1 depois, a cadeia já não é mais aceita. Porque essa linguagem aqui reconhece zeros seguido de uns, seguido de zeros. Se vier um 1 depois do último zero, já não é para ser aceita a cadeia. Então, ela vem para um estado de morte, tá? E o que vier depois desse 1 não me importa, porque a cadeia já morreu, continua nesse estado de morte. É um estado de morte porque não é um estado final. Então, se parar o reconhecimento aqui, a cadeia não vai ser aceita. Certo? Então, continuando. Aqui é um outro autômato que eu quero que vocês façam como exercício, tá? Eu quero que vocês transformem esse EFN que vocês viram dos números decimais para uma FT, tá? Então, a dica que eu dou para vocês conseguirem fazer isso é analisar bem direitinho quem são os símbolos de entrada aqui desse autômato, tá? Então, a dica que eu dou é que vocês considerem o mais e o menos como um único símbolo de entrada, os dígitos de 0 a 9 como um outro símbolo de entrada e o ponto um terceiro símbolo. Então, o conjunto de entrada vai ter 3 símbolos, tá? Então, o que é que vai acontecer? Primeiro, calcular quem vai ser meu estado inicial. O estado inicial, então, vai ser quem? O E-fechamento desse estado inicial, que é 0. Né? Já vou dar a dica que vai ser quem? Q0, Q1. Né? Então, Q0, Q1 é o estado inicial. Então, vocês vão começar calculando as funções de transição de Q0, Q1 para esses 3 símbolos de entrada. Então, vai ter Q0, Q1 lendo mais e menos, Q0, Q1 lendo de 0 a 9 e Q0, Q1 lendo ponto. Tá? Vocês vão calcular 3 vezes. Ok? Para cada um dos estados, vão ter que ter 3 transições. Tá ok? Então, eu quero que vocês façam isso e depois me mostrem para ver se está certo. Tá bom? Então, aqui está a resposta desse exercício que eu passei para vocês conferirem depois, tá? Agora, lembrando que nessa resposta aqui não está desenhado o estado de morte, tá? Por uma questão visual, para ficar mais fácil de enxergar. Mas eu quero que vocês, no exercício de vocês, coloquem o estado de morte, tá? Quando necessário. Então, até a próxima aula, pessoal.